eu sou Jeane Barroso e estou aqui para falar sobre a disfunção sistólica subclínica durante a quimioterapia para câncer de mama. A maior parte das drogas utilizadas no tratamento do câncer causa vários efeitos colaterais, e o mais grave deles é a cardiotoxicidade. Ao longo dos anos, vários métodos foram propostos para o diagnóstico e avaliação da cardiotoxicidade. Atualmente, o método mais aceito é o cálculo da fração de ejeção pela ecocardiografia. No entanto, a fração de ejeção é um método pouco sensível e, quando sofre alteração, já existe um dano miocárdico. Então, em 2014, a Sociedades Americana de Ecocardiografia e Europeia de Imagem Cardiovascular publicaram o primeiro consenso a inserir o strain longitudinal como parâmetro diagnóstico para a disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer. Mas, mesmo assim, poucos foram os estudos que utilizaram como definição a cardiotoxicidade subclínica. Então, este presente estudo tem como objetivo avaliar a incidência da cardiotoxicidade subclínica, o seu tempo de ocorrência e correlacionar os valores da fração de ejeção e do strain longitudinal global. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, analítico e prospectivo com um cálculo amostral de 80 pacientes. Foram então inseridas de maneira consecutiva e não aleatória 78 pacientes na pesquisa. As pacientes foram submetidas a 4 exames de ecocardiograma, sendo o primeiro basal, o segundo aos 30 dias, o terceiro aos 3 meses e o quarto e último exame ao final dos 6 meses. Todas as pacientes foram submetidas a pelo menos 2 avaliações. Além disso, foram excluídas aquela com fração de ejeção menor do que 53%, aquelas com janela ecocardiográfica desfavorável ou aquelas pacientes que já haviam sido submetidas anteriormente à quimioterapia ou à radioterapia. Todas as pacientes fizeram uso de antracíclicos e o protocolo de antraciclina utilizado foi uma escolha do oncologista responsável, mas não se ultrapassou as doses de 240 mg por metro quadrado de doxorubicina ou de 600 mg por metro quadrado de epirubicina. Todas as pacientes foram submetidas a uma avaliação da função sistólica, onde foi medida a fração de ejeção e o strain longitudinal global. Além disso, este estudo utilizou 2 definições. Utilizou a definição da cardiotoxicidade subclínica, quando há uma redução relativa de 15% do GLS em relação ao seu valor basal, e a cardiotoxicidade evidente, quando há uma redução da fração de ejeção maior que 10% para um valor inferior a 53%. Outro fato é que as pacientes foram divididas em 2 grupos. O grupo A, daquele que as pacientes apresentaram cardiotoxicidade subclínica, e o grupo B, aquele grupo de pacientes em que isso não ocorreu. Das 78 pacientes inseridas na pesquisa, 49 compareceram para as 4 avaliações. Ao final dos 30 dias, das 78 pacientes inseridas, 67 compareceram para avaliação e 10 delas, ou seja, 14,9%, apresentaram cardiotoxicidade subclínica. Além disso, destas 10 pacientes, apenas 2 tinham critério para cardiotoxicidade evidente. E outro fato a ser considerado é que no grupo dessas pacientes de cardiotoxicidade subclínica, ou seja, o grupo A, a média da fração de ejeção biplanar era consideravelmente menor. Aos 3 meses, das 78 pacientes inseridas, 64 compareceram e a incidência de cardiotoxicidade subclínica foi de 16,7%. Ao final dos 6 meses, 61 pacientes compareceram e a incidência de cardiotoxicidade subclínica passou para 19,7%. Além disso, foi observado, quando se analisou os valores da fração de ejeção com os valores do strain longitudinal global, que no grupo das pacientes que apresentou uma cardiotoxicidade evidente ao final dos 6 meses, observou-se que este grupo já apresentava médias de strain longitudinal global reduzidas desde os primeiros 30 dias e também aos 3 meses. Portanto, a incidência de cardiotoxicidade subclínica foi alta e precoce, e este fato não foi observado quando o método utilizado para o diagnóstico da cardiotoxicidade foi a fração de ejeção. Obrigada.